Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos começar a nossa sequência de aulas falando sobre implementações de computação quântica. Existem vários fatores que são importantes para serem considerados. O principal, como nós vamos ver, é o nível de ruído para a implementação e o que nós vamos ver hoje é parte, né, do princípio em que esse nível de ruído deve ser atendido para você conseguir implementar aqueles códigos de correção de erro, como falamos nas aulas anteriores. Então, o que é importante foi estabelecido, são conhecidos como requisitos de Vincenzo, são requisitos locais. Inicialmente, caracterizar um sistema escalável com um conjunto bem definido de estados quânticos para serem utilizados como qubits ou bits quânticos, né? Então, nós já vimos algumas ideias, né, algumas possibilidades, né, já falamos lá inicialmente no nosso curso quais são aqueles tipos de sistemas e, obviamente, gostaríamos, né, que esse sistema se mantivesse, né, no estado mais puro possível. Mas a gente sabe que isso é uma impossibilidade. Em sistemas reais, como vimos, todos eles são afetados por efeitos de ruídos externos e isso acaba prejudicando como codificamos a informação nesse sistema de processamento. Então, o segundo requisito local ele parte do princípio de que você tem que preparar esses estados puros, né, apropriados, ou seja, a gente tem que inicializar esses estados de alguma forma. Então, sempre falamos, né, em todos os algoritmos que a gente precisava, na verdade, preparar um conjunto de estados num determinado estado de inicialização 0, por exemplo, né, ou 1, tá? Então, realmente temos que ter habilidade, ou seja, acesso a esse tipo de sistema, de tal forma que consigamos aí manipular esses bits e prepará-los, né, especificamente num estado mais puro possível, né, em termos aí, né, dessa inicialização. Uma outra operação óbvia que nós necessitamos, né, um outro requisito, é realizar aí as evoluções quânticas, né, requeridas, né, ou seja, as portas universais que nós falamos anteriormente. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho mais para frente algo mais específico sobre o computador da D-Wave, que realiza o quantum annealing, né? Mas, essencialmente, as portas universais, elas são necessárias para a gente construir computadores universais, né? Aqueles que, como esse nosso computador que a gente está apresentando aqui, que ele implementa várias tarefas, né, de forma adequada. Bom, existe também um outro requisito que é importante para a gente, que é o tempo de decoerência longo o suficiente para realizar a computação. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a decoerência, o que ela significa nesse caso, tá? Tipicamente, efeitos de meio externo, como induzidos pelo canal de relaxação de amplitude de fase, eles induzem a decoerência, né? A decoerência, tipicamente, na base apropriada, vai representar aquela perda dos elementos fora da diagonal e, portanto, o sistema deixa de ser, né, preparado num estado puro. A gente sabe que quanto menos puro o estado quântico é, pior, né, para a codificação de informação ele vai ser. Portanto, pode atingir um daqueles limiares, né, dependendo do código, em que a gente não consiga corrigir o erro. Tá? Um outro requisito importante, novamente, precisamos ter acesso a esse sistema, é a leitura desses resultados. Né? Precisamos ter também acesso ao sistema e poder medi-lo, né, apropriadamente, porque se a gente não conseguir medir, né, esses estados na forma final e conseguirmos recobrar a informação associada, né, sobre esse reconstruir, né, dizemos assim, o estado final, a gente não tem acesso, né, à informação que foi ali codificada. Existem outros requisitos, né, uma certa flexibilidade aí, que são requisitos não locais que a gente deve adicionar também, que são requisitos tipicamente apropriados para quando você tem computação estendida, né, por exemplo, computação na nuvem, ou mesmo computação quando a gente quer ter acesso a uma rede, né,
computadores, como a gente, por exemplo, uma internet, né, quântica. E a necessidade é da conectividade, ou seja, esse sistema que você codifica o seu computador quântico, você gostaria de conectá-lo com outros computadores quânticos ou com sistemas, né, de acesso em que você gostaria de mandar, né, esses estados. Então, também a gente usualmente diz que nós necessitamos, para transmissão a longas distâncias, conhecidos como flying qubits, ou seja, aqueles que você vai utilizar, né, para a informação aí, né, obviamente, para comunicar esses seus resultados, por exemplo, de um servidor para um outro computador. Hoje tem se tornado, né, uma certa característica com o avanço aí das tecnologias e não necessariamente nós teremos computadores, né, todo mundo tendo o seu computador quântico disponível, mas uma realidade mais próxima é que você tem um servidor, um computador, né, já disponibilizado, por exemplo, como o da IBM, aí, que é disponibilizado para a gente efetuar alguns cálculos, tá? E você recobra aqueles seus resultados. Então, essa é a ideia, né? Então, necessariamente, se você consegue transmitir, codificar essa informação desse computador, né, via comunicação clássica, tudo bem, é feito exatamente como a gente tem feito atualmente, né? Nós vamos ver como vocês já fizeram isso, já implementaram, né, no computador, no Qiskit, por exemplo, da IBM, né? Mas, né, se você precisa, de alguma forma, ter também informação quântica e não a informação codificada em bits clássicos, né, você precisa também ter sua implementação baseada na transmissão de bits quânticos. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, a decoerência, o que seria, né, a decoerência? Então, de fato, a gente já tem uma ideia, né, do que ela seria, porque nós vimos com um canal de relaxação de amplitude, e quanto, né, pior for o acoplamento com o meio externo, tipicamente a gente tem, né, o que? A gente acaba perdendo, né, uma parte da informação do seu sistema. A decoerência, tipicamente, ela é acompanhada aí de perda de energia, né, e a energia, né, ela vai reduzindo, né, do seu sistema, tendendo, vamos dizer, a ficar em equilíbrio. Se você está com o seu sistema, o seu bit quântico acoplado a um reservatório térmico, por exemplo, ela vai entrar em equilíbrio, né, assintoticamente com aquela temperatura do seu reservatório. Isso, portanto, diz que você troca, né, energia, obviamente. Se seu sistema está muito quente, ele vai fornecer energia para o reservatório, né? Se ele ceder energia para o reservatório, se ele está muito frio, ele ganha, né, energia térmica do reservatório. Mas não é só isso, ele perde também em termos de informação. Então, por exemplo, vamos analisar o que acontece no caso da porta control norte. A porta control norte, nós já vimos, né? Temos o bit de controle e o bit alvo. O bit alvo, ele é, né, uma porta norte de inversão de bit, controlada aí pelo seu bit de controle, a saída de output dele, né, a nossa soma módulo 2 do alvo e o controle, ela vai dar isso daqui. Bom, de fato, né, quando a gente prepara, né, então isso é importante, nós já vimos um procedimento de preparar estados emaranhados. Se eu tenho, por exemplo, meu bit de controle preparado numa superposição arbitrária de estados 0 e 1, na base computacional, né, o bit de controle, aqui bem marcado com C, né, e eu preparo o bit alvo como sendo preparado no estado 0, né, o que a gente vai ter? Quando eu ponho preparo o estado inicial é esse aqui, veja que o alvo pode fatorar aqui, mas quando a gente atua control norte, após a operação unitária, nós vamos ter um estado maximamente emaranhado, dependendo, obviamente, né, das amplitudes de probabilidade de A e B. Tá? Então, se A e B forem igual a 1 sobre raiz de 2, ambos, né, iguais entre si, a gente vai ter um estado maximamente emaranhado, que é o 0, 0 mais 1, 1, né, com 1 sobre raiz de 2, normalizando esse estado.
Bom, o que acontece agora se tivermos, né, como que nós vamos analisar essa situação? Bem, se a gente agora pegar, por exemplo, o estado reduzido, né, desse sistema, o que nós vamos ter? Por exemplo, quando a gente analisa o estado só do target, né, na situação que tínhamos inicial do alvo, do controle, perdão, do bit de controle, quando a gente analisava esse estado sozinho, né, o estado inicial, quando você faz o produto externo entre o cat C e o bra C, o que você vai obter como estado, né, escrito na forma de operador densidade, vai ser aquele em que eu tenho a probabilidade, né, o módulo quadrático de A, né, 0, 0, módulo quadrático de B, 1, 1. Mas eu observo claramente que nessa base computacional, quando eu escrevo isso na forma de uma matriz, eu vou ter elementos fora da diagonal, no elemento 1, 0 e no 0, 1, como sendo A complexo conjugado e B, A, B complexo conjugado, né? Então, esses elementos vão estar fora da diagonal nessa representação, se a gente representar na base computacional. Por outro lado, né, se eu fizer você escrito dessa forma, se nós pegarmos o estado antes da atuação da CTRL-NOT, só pegando os estados fatorados de C e T, o que nós vamos ter é esse estado 00, veja que o segundo zero, né, o segundo bit sempre é preparado em zero, ele está sendo fatorado. Após a transformação da CTRL-NOT, nós teremos finalmente a mesma quantidade em termos do módulo quadrático de A, né, 0, 0, módulo quadrático B, 1, 1, e o complexo conjugado de A vezes B, 1, 1, 0, 0, e A, B, complexo conjugado, né, 0, 0, 1, 1. Então, portanto, né, aqui temos os elementos cruzados que nessa representação estariam também fora da diagonal. Veja que numa representação desse tipo, se a gente for representar matricialmente, eu tenho 4, né, uma matriz 4 por 4, tá? Então, eu vou ter alguns elementos, né, nos elementos 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 1, 1, eu tenho esses elementos que me trazem aí, né, elementos complexos, tá? Isso é importante, fora da diagonal, mas, né, se a gente observar, eles são hermitianos, tá? Então, não tem nenhum problema, já que essa que é a necessidade que a gente vai ter, né, para um sistema desse tipo. Então, olha só, né, o que a gente vai ter. Então, tipicamente, o que nós teremos, né, para um sistema desse tipo é esse estado que a gente acabou de construir. Se a gente for analisar, né, em termos desses elementos, né, fora da diagonal, a gente tem esse termo, e eu vou comparar, né, com outro estado, na verdade. Eu vou comparar com esse estado, por exemplo, em que eu tenho, né, explicitamente uma situação, por exemplo, em que eu tenho só, né, os elementos aqui que são de fato probabilidades, né? Não vamos esquecer esses termos que estão fora da diagonal, né? Estou preparando um outro estado, tá? Que seja preparado dessa forma. Esse vai ser um estado de mistura, né, entre P0 e com probabilidade P0 eu tenho 0, probabilidade P1 eu tenho 1. Informacionalmente, a gente entende esse estado como aquele em que eu não conheço o estado apropriadamente. Então, né, o melhor que eu posso fazer é atribuir uma probabilidade P0 de que ele seja 0 e uma probabilidade P1 que ele seja 1. Né? E, né, quando a gente acaba, por exemplo, atuando a CTRL-NOT, né, nessa situação, quando a gente, antes da atuação da CTRL-NOT, eu tenho esse estado, que é um estado misto também, preparando o alvo no 0 novamente, tá? E quando eu agora atuo a CTRL-NOT, finalmente eu vou ter um estado também, né, com as mesmas amplitudes de probabilidade. Então, só para a gente ter uma ideia, né, vou mostrar aqui numa ilustração o que acontece com esses estados que aparentemente eles são idênticos. Por exemplo, assim, se a gente olhar, né, o comportamento dele inicial, tá, e observar o que acontece, né, numa evolução, tá? Eu não estou supondo que eu tenha uma evolução
nesse sistema, só para a gente ilustrar a distinção que eu tenho com estados que têm esses elementos fora da diagonal, desses que eu não tenho elemento da diagonal. Então, o que eu estou plotando aqui, né? Estou plotando, né, essas relações entre as amplitudes de probabilidade, tá? Então, se eu plotasse, por exemplo, simplesmente, né, pegando esses elementos combinados aqui, né, obviamente, né, amplitude em termos de probabilidade, mas com essas amplitudes de probabilidade, o que nós vamos ter é esse comportamento, né, que vocês estão vendo. Aí eu tenho aí um comportamento que mostra, né, duas coisas que é importante, tá? Aqui eu estou ilustrando uma movimentação entre esses estados, isso não precisa ser necessariamente, né? Mas é só para mostrar que mesmo esses elementos de probabilidade que seriam gaussianos se aproximam, a gente começa a ter elementos de interferência de probabilidade, que é exatamente o que é dado, né, por esses termos aqui, né, complexo, um que é o complexo conjugado do outro. Tá? Então veja que isso é um efeito característico de interferência. Né? Mesma coisa quando a gente tem interferência ondulatória, quando eu tenho duas ondas, né, incidentes, né, e são coerentes incidentes numa dupla fenda, né, se elas têm coerência, a gente começa a observar um padrão de coerência. Isso é totalmente distinto dessa situação aqui, porque essa situação ela está mostrando a situação em que eu tenho duas dessas gaussianas, mas que elas não interferem entre si. Elas simplesmente contribuem, né, com uma interferência, vamos dizer, construtiva, de tal forma que no final, né, se elas estão afastadas, elas têm a mesma cara da situação anterior, mas se elas estão próximas, elas vão ter, né, contribuir com uma única gaussiana. Então essa é exatamente, né, a distinção que a gente tem entre as duas situações. Deixa eu só parar aqui, né, e nessa eu vou parar. Perdão. E nessa eu vou parar aqui. Tá? Então, essa é a distinção. A gente vai ter um pico típico aqui de interferência, significa que esses elementos são o que a gente chama mesmo, são elementos de interferência de probabilidade, então a gente está plotando esses elementos, tá? Enquanto aqui observamos que esse estado, né, ele não possui essa interferência de probabilidade. Então, essa é a distinção, né? É isso que faz esses elementos fora da diagonal. Então, tipicamente, quando acoplamos, né, quando temos os sistemas que queremos implementar os sistemas de qubits, esses sistemas, eles, como já vimos, não são ideais, então eles são acoplados ao meio externo. O meio externo acaba induzindo com o tempo, né, algum efeito de ruído, de tal forma que esse estado, ele que era assim inicialmente, gostaríamos, né, que ele tinha esse padrão de interferência, ele acaba chegando numa situação totalmente, né, ruim para nós, descritas agora só em termos dessas probabilidades. Então, tipicamente, a evolução vai ser desse tipo, né? Ele evolui tendo a interferência de probabilidade, mas no final ele vai perdendo, né, essa característica. Tá? Então, o que é importante para nós, né, em termos de computação quântica? O importante seria que trabalhássemos dentro do que é conhecido como tempo de decoerência, ou seja, o tempo que leva para essa evolução, né, que está, né, mostrando uma superposição de probabilidade, uma interferência de probabilidades, né, ela, né, ainda ser considerada próximo a um estado puro e, portanto, né, ter aí, né, essa característica de interferência de probabilidade, como a gente gostaria idealmente. Idealmente, gostaríamos de ter todo mundo isolado, mas a gente não tem, né? Mas já vimos que se ele não for isolado, a gente consegue corrigir esse erro com códigos de correção de erro. Então, essa é a ideia, né? Então, precisamos trabalhar dentro daquele tempo de decoerência, né, para a gente ter aí um sistema de processamento de informação quântico
que seja útil. Então, o problema, né, é que a gente, né, tem tipicamente duas coisas que acabam sendo conflitantes. Então, vamos supor aqui que eu estou olhando, né, o meu sistema, né, específico, e eu estou analisando quanto ele interage com o meio externo e quanto eu consigo acessar esse sistema. Tá? Então, essa comparação que nós vamos falar. Então, eu tenho aqui interações mais fracas, interações mais fortes. Tá? Então, vamos supor que nesse range, né, nessa barrinha que eu estou representando todas as possíveis interações, né, do meio externo e do meu processo de medição com esse sistema, e eu vou fazer a análise de quão útil ele pode ser. Então, tipicamente, quanto mais forte for a interação, né, com esse meio, a gente tem um ganho muito importante, porque eu tenho uma operação mais rápida, ou seja, eu consigo manipular esse sistema de tal forma a implementar as operações quânticas, dado que eu consegui já implementar os bits quânticos, o primeiro requisito já foi satisfeito, né? Então agora eu preciso satisfazer aquele requisito de implementar operações, essas operações, né? Quanto mais forte for a interação, eu conseguir ter acesso a esse sistema, mais rápido vai ser essa operação. Entretanto, tem essa contrapartida. Se ele se acopla facilmente, significa que ele facilmente também se acopla ao meio externo. Então, é fácil que efeitos espúrios, né, do meio externo acabam afetando esse sistema, né, esse estado, de tal forma que ele vai ter uma decorrência mais rápida. Então, essa é a grande dificuldade para a implementação de computação quântica. Além disso, né, como a gente falou, né, a respeito da acessibilidade, quanto mais, né, fraco é o acoplamento com o meio externo, mais difícil vai ser acessar esse sistema para poder medi-lo, por exemplo, no final, né? Mas se ele for mais forte, né, eu também consigo acessar esse sistema, mas tem contrapartida, né, que infelizmente eu tenho ruídos aí não controlados, né, meios não controlados que acabam afetando o meu processamento de informação. Então, a grande dificuldade da implementação de computação quântica, em torno de mais de 20 anos aí já de implementação, é obter sistemas, né, que trabalhem dentro de um limiar razoável aí de decoerência. Então, nós temos que ter um tempo de acesso e realização dessas operações numa escala de tempo que seja muito menor do que o tempo de decoerência, ou seja, o tempo que ele vai perder essa característica quântica. Então, essa é a mensagem, né, dessa análise que a gente faz. Bom, existiram aí, e existem, né, vários sistemas. Essa é uma coleta de informação, né, do que tem acontecido historicamente. Tá? Então, sistemas de ressonância magnética nuclear são sistemas interessantes para simular implementações, né, que se observa em termos de bits quânticos, mas, na verdade, ele é só isso, né, uma simulação, porque você não trabalha com elementos individuais, você trabalha com elementos coletivos, então é muito difícil você identificar o próprio qubit, né? Mas, por outro lado, você consegue, né, emular operações, né, tanto na inicialização, decoerência, portas, muito fácil. Obviamente, aí não temos transmissão, porque são sistemas, né, coletivos, envoltos aí num líquido em que você faz ressonância magnética nuclear, tá? E o número, na verdade, de portas é bastante limitado, né? O número de bits quânticos que você pode fazer. Então, desconsidere isso como qualquer implementação realmente aí razoável, né, de computação quântica. Como eu disse, ele serve, né, como um sistema brinquedo, né, para você poder analisar, né, determinadas. É bem interessante porque você consegue mesmo, né, fazer coisas que tudo que você gostaria de ver, né, que você tivesse um sistema de 2 níveis, né, ou um qubit nesse caso, trabalhando, ou 3 níveis, trabalhando aí com entre si, você consegue simular nesse sistema. Mas na década de 90, né, em 95 mais apropriadamente, apareceram várias propostas de implementação em paralelo. Né? Em 95 apareceu uma proposta de implementação com íons aprisionados, átomos em cavidades, né?
propriedades óticas também, como que você poderia implementar óticos, tá? E, posteriormente, né, havia também uma discussão em termos de semicondutores e supercondutores. Então, nós vamos falar de alguns deles, não vamos falar de todos, tá? Então, apropriadamente, nós vamos falar daqueles que realmente estão, né, no limiar aí do conhecimento. Então, temos grandes avanços com íons aprisionados, ao ponto de que já foi implementado, né, um bit quântico, temos condições, né, de inicializá-los, né, e o que significa, né, esse código de cores azul? Significa que a gente tem um procedimento viável que já foi suficientemente comprovado, verde há um procedimento viável, mas ainda não suficientemente comprovado, e vermelho não tem nenhum procedimento viável conhecido. Tá? Então, no caso de íons aprisionados, veja só que está quase tudo aí, né, já em azul, porque a gente já existiram, né, implementações experimentais de portas quânticas, né, funcionamento aí dentro de uma escala razoável para você poder ter, né, o tempo de decoerência muito maior do que o tempo de operações dessas portas. Né. Existe um problema de leitura, tipicamente porque nos íons aprisionados você tem que fazer o que é chamado de reconstrução do estado final. Então, isso acaba limitando o número de bits quânticos, né? Mas parece, né, que tem aí algumas propostas distintas agora nos novos processos que nós vamos falar. Tá? Existe também esses sistemas se acoplam facilmente, né, com sistemas ópticos, já que eles são átomos, né, carregados a íons, e se carregam e se acoplam facilmente com a luz. Portanto, é fácil você, né, acoplar com a luz e transmitir essa informação a longas distâncias, também codificado aí quanticamente. Tá? Então, isso é muito, muito importante. O sistema de átomos em cavidades, igualmente, né? Mas, infelizmente, é um pouco mais difícil, né? Também funciona aí como um sistema, né, mais para simulação, tá? Do que realmente para implementação de computação. Um sistema bastante promissor, né, e que nós tivemos aí alguns avanços recentes, bastante recentes, são sistemas óticos, tá? Então, esses sistemas óticos tivemos, desde a impossibilidade de implementação de bits quânticos de inicialização, eles naturalmente são interessantes para transmissão e transmissão a longa distância, tá? O tempo de decoerência não é lá tão grande, mas o tempo de operação é rápido também, de tal forma que você consegue implementar, né, portas quânticas. E a leitura é relativamente simples, já que você consegue fazer detecção de fótons, né, de várias maneiras. Então, existe uma proposta bastante interessante em termos de semicondutores, né? Essa proposta tem diminuído aí, em termos de relevância nos últimos anos, principalmente por conta de alguns problemas, né, de ruído e como que você consegue acoplar. Eu não vou falar sobre os sistemas semicondutores, tá? Se você procurar, fizer uma procura, principalmente em inglês, você vai achar diversas fontes explicando, né, situações, desde implementações baseadas em impurezas implantadas em silício, como também de heteroestruturas, tá? Que são bastante interessantes, né, quantum dots, né, para a implementação desses sistemas. Mas, como eu disse, o avanço desses sistemas foi muito mais lento, né, do que os outros, em particular dos supercondutores, que tem sido, né, a grande aposta das grandes empresas, como a gente vai ver, né, principalmente, acho que por conta do aporte financeiro dessas grandes empresas para a realização desses computadores quânticos. Novamente, aí temos um problema, né, esses supercondutores, eles trabalham em escala de microondas. Há alguns problemas ainda com relação à transmissão de longa distância, que tipicamente a gente gostaria, né, de falar de sistemas ópticos, mas isso tem melhorado, né, com o passar do tempo, tá? Então há uma perspectiva de você conseguir fazer isso aí brevemente. Bom, para vocês terem uma ideia, né, a gente mostra aqui uma perspectiva, vou mostrar alguns slides que foram preparados pela Iodo, né, uma empresa que faz levantamento de tecnologias emergentes, né, como essas, no caso de tecnologias quânticas, tá?
Então, há um investimento muito alto, né, mundial, né, se a gente analisar, tanto em computação quântica como em outras, né, linhas que são interessantes e paralelas, né, elas seguem paralelamente com relação à computação quântica, que é né, quando você faz metrologia, né, e de sensores, né, mas utilizando aí tecnologia quântica propriamente dita, e também sistemas de proteção cibernética, né, criptografia, tem aumentado bastante, tá? Então eles andam paralelamente, porque obviamente, né, principalmente a criptografia, né, há um interesse, né, nós já vimos, né, vamos ver, para falar a verdade, né, a criptografia, mas já vimos, né, que um dos códigos utilizados, amplamente utilizado para criptografia, né, de distribuição de chaves, e ele, né, acaba sendo enormemente afetado se a gente tem um computador quântico universal que permite a implementação aí do algoritmo de Shor, tá? Então, esse é o tipo de investimento. Então, investimento público, né, de diversos países, ele tem sido bastante intenso, né? Então, veja só, né, os principais, né, são com certeza desde os Estados Unidos aí, né, até Europa e também, né, a China. A China tem um investimento realmente intenso sobre isso, tanto que eles têm tido realmente aí um avanço formidável nesse último ano, né, realmente coisas inesperadas, mas a escala deles de investimento, né, é 10 vezes maior do que o investimento público de qualquer outro país, tá? Então, isso é muito importante, né? Só para a gente é, ter essa ideia. Então, o Reino Unido também tem um investimento grande, em torno de 1 bilhão de euros, tá, nesse período, tá? Então, isso, obviamente, né, a gente vê grandes avanços, né, nessas regiões dos países, né? Então, as diferentes tecnologias, né, como eu falei, né, a gente vai falar em termos de sistemas supercondutores, tá? E a grande maioria das empresas, né, de destaque, né, que são Google, né, desde a Rigetti, a IBM, Intel, né, e até a D-Wave, elas estão aí concentradas nesse tipo de tecnologia que a gente vai falar hoje. Mas também existem, né, empresas que estão focando, né, nessa ideia de você implementar íons quânticos. Então, íons aprisionados. Nós vamos falar sobre ela também, né? Em particular, nós vamos falar da implementação da IonKey, que eu acho que, né, tem demonstrado aí grandes avanços, né, mais interessantes. Então, no caso de Quantum Dots, como eu falei, existe aí ainda um investimento, mas ele é muito menor, né, do que a situação em que nós vamos analisar. Então, esses sistemas também, né, nós não vamos falar especificamente em termos de qubits topológicos, né, nós vamos falar, na verdade, de qubits óticos, tá, em que a gente consegue implementar com diversos sistemas óticos, desde sistemas integrados até sistemas distribuídos, tá? Não vamos também falar de vacâncias de diamante, que é um sistema muito interessante, tá? Particularmente interessante de ser acessado, né? Eu acho que existem bastante coisas a serem discutidas nessa linha, tá? Mas eu não vou falar, né? Eu vou me concentrar em 3 apenas, que são sistemas supercondutores, sistemas de íons e em termos, né, de sistemas ópticos, tá bem? Bom, o avanço em mais de 20 anos para mais de sistemas para computação quântica tem mostrado, né, um avanço bastante amplo aí, né, em termos de desenvolvimento. Então aqui a gente está mostrando o número, né, de portas que eram prometidas, né, desde 98 até 2019, tá? Então, em 2019 a Rigetti tinha prometido aí algo em termos de 128 bits quânticos. Entretanto, o nível de ruído desses sistemas era muito grande. A própria Google tinha prometido isso, né? Os números realizados
são mais reduzidos de verdade se você tem número de bits quânticos que trabalham de verdade, né, dentro de um determinado limiar de ruído. Tá? Então, 72, 128, mas o nível de ruído realmente era muito grande. Tá? Um mapa mais interessante que mostra a comparação da evolução de todos esses elementos de construção de qubits é mostrado, né, nessa figura. A gente tem, por exemplo, uma lei que é conhecida como Lei de Rose, muito parecida com a lei de Moore, para evolução do número de bits, né, do número de elementos semicondutores, né, de transistores, mais apropriadamente, que podem ser colocados dentro de um elemento de área, né, de chip, tá, dos processadores clássicos. A gente tem uma lei de Rose, que é uma lei também linear, que tem seguida pela D-Wave. Nós vamos falar sobre a D-Wave mais para frente, né, mas ela tem aí uma perspectiva bastante interessante de evolução. Então, hoje, a D-Wave promete que ela tem um sistema equivalente, tá, de 5.000, né, qubits. Tá? Então, isso é muito interessante. 5.000 qubits vai muito além do que qualquer outro, né, sistema de implementação universal. Mas por que é isso? Porque, na verdade, ele é um quantum annealer, ele só faz, é um computador analógico, ele só faz uma determinada tarefa, que é a tarefa de fazer o quantum annealing, né? Enquanto os outros são computadores universais e são baseados, de fato, naquela ideia de circuito. Lembra que para a gente ter universal, eu tenho que ter aquelas portas, né, todas funcionando, né, conseguir ter um conjunto universal de portas. Tá? Então, isso é bastante misturado aqui, porque a gente tem várias empresas, né, que estão participando, tá, dessas várias iniciativas. Então, esse mapa aqui, na verdade, é quase que a mesma coisa, só que ele é mais interessante, né? Isso aqui, de fato, é história, e aqui é a promessa, né, que nós temos por esses diversos, né, sistemas de implementação. Tá bem? Então, esse é um gráfico bastante interessante, tá, que está mostrando, né, que nós vamos ter aí uma evolução bastante promissora nos próximos anos, em particular aí antes de terminar, né, a década de 20 aqui de 2000. Né? Bom, só para a gente ter uma ideia da evolução, né, de tudo isso, a gente já mostrou no começo do curso como que foi a evolução, né, dos computadores quânticos. Aqui ela mostra, na verdade, uma evolução interessante, tá, em termos de computação. Então, começando desde a década de 40, em termos de tubos, né, de vácuo, né? Nós temos o que era chamado das válvulas, né? A gente tinha esses computadores. Depois, a segunda geração, na década de 60, aí, com transistores. E partindo, né, a partir da década de 60, final da década de 60, 70, temos circuitos integrados e hoje, né, temos os microprocessadores. Entretanto, começamos já a entrar, né, numa tecnologia que é uma tecnologia que envolve também, né, computadores quânticos. Então, tivemos aí o desenvolvimento, principalmente na década, a partir de 2000, grandes empresas se envolvendo com o financiamento de fato, né, dessas linhas aí, né, de implementação de computadores quânticos. Tá? Então, estamos chegando numa região, que é essa aqui, né? Estamos aqui, na verdade, né, em 2021. Então, portanto, estamos na chamada quinta geração, né, e onde temos computadores que trabalham exclusivamente, né, de forma quântica. O mais interessante é que também temos descoberto formas, né, de trabalhar com esses computadores numa situação em que eles não são ainda capazes de realizar tarefas, né, grandes tarefas computacionais, né, já que o número de bits quânticos ainda é pequeno, mas nós podemos realizar vários algoritmos híbridos, né, algoritmos que trabalham num regime em que você utiliza, principalmente algoritmos de otimização, em que você utiliza a otimização clássica aliado com o poder, né, de codificação de dados, né, de estados de superposição que você tem em computadores quânticos. Então, isso realmente é bastante promissor, né, para essa década
nossa, aqui no presente e para a próxima, né? Eu acredito que nós veremos. Vai ser corriqueiro a gente ver esses sistemas de implementação, né? Em todas as frentes da indústria. Bom, o que nós vamos falar aqui, né, nesse final dessa aula são sistemas criogênicos, ou seja, sistemas que são implementados com supercondutores, sistemas supercondutores. Então, a grande dificuldade desses sistemas é que para conseguir, né, o tempo de decoerência relativamente grande, nós precisamos abaixar essa temperatura, a temperatura criogênica é muito baixa, então, portanto, né, são sistemas grandes, tá, de implementação, os computadores são bastante grandes, porque você precisa de um sistema de refrigeração, estamos aí mais ou menos como a gente estava no começo da computação, lá na década de 40, 50, em que você tinha uma sala, né, muito grande para comportar um computador que é menos capaz do que uma calculadora, né, ou mesmo que o seu celular pode efetuar. Tá? Então, esses computadores são grandes porque você precisa de um sistema de refrigeração, precisa aí de várias, né, várias tecnologias associadas para você conseguir implementá-lo. E como que eles são implementados, né? Então, eles têm aí uma propriedade bastante interessante, eles se acoplam fortemente com o meio ambiente, né? Então, portanto, a gente já aprendeu, se ele acopla fortemente com o meio ambiente, ele vai ter um tempo de coerência curto. Mas, né, por sorte, a gente tem um tempo de acoplamento qubit muito forte também. Então, portanto, temos portas rápidas que trabalham, né, num tempo curto o suficiente, se a gente tem uma temperatura razoável, de tal forma que o tempo de decoerência, né, seja um tempo muito maior do que o tempo necessário para a gente atuar essas portas, tá? A atuação dessas portas. Então, isso de fato é uma grande vantagem, né? Por isso que esses sistemas, né, têm sido utilizados. E mais do que isso, né? Porque praticamente a gente tem aí uma mudança de arquitetura de semicondutores, né, para supercondutores, que são os sistemas de computação normal para esse, computação quântica, mas é fácil você retirar a informação desse sistema, né, acessar a informação, já que ele é facilmente acessível via sinais elétricos. Então, é muito fácil a gente conseguir comunicar essa informação a um outro computador para fazer, né, computador clássico esse, para fazer pós-processamento. Tá? E é relativamente fácil de ser projetado, né, com capacitores, indutores e junções de Josephson, que nós vamos falar. Tá? E também, né, tem uma facilidade muito grande, né, aproveitando a tecnologia de microfabricação, já utilizada, né, em semicondutores, agora com a implementação desses dispositivos supercondutores. Tá? Então, existem essencialmente dois tipos de qubits em sistemas supercondutores, são aqueles conhecidos como qubit de carga, né? Então, a primeira, né, ideia, né, de implementação sobre isso apareceu em 99, tá? E em 99 também, né, 1999, apareceu o qubit de fluxo. Tá? Então, ambos são sistemas interessantes dentro da sua, né, relativa representação. E eu não vou falar especificamente, né, muito sobre o qubit de fluxo, mas há, né, uma razão quando essa energia, né, de Josephson dividida pela energia de carga for muito menor do que 1, nós estamos no regime em que esse sistema funciona como qubit de carga, ele é essencialmente o mesmo, né? Quando estamos nesse outro regime oposto, tá? EJ sobre EC muito maior que 1, estamos no regime de qubit de fluxo. Tá? Então, a gente precisa de um sistema que permita a implementação, né, e a codificação desses bits quânticos. Então, como que ele funciona? Então, vamos falar do qubit de carga. O qubit de carga, ele é relativamente simples. Nós temos na verdade, um sistema supercondutor, né, ensanduichado aí por um isolante, né, e o acoplamento desse sistema estabelece, né, se nós temos elétrons, né, um sistema de elétrons, por exemplo, né, por essa bateria estabelecida aqui, estabelecemos uma diferença de potencial nesses dois supercondutores,
obviamente nós vamos formar o que, né, se eu tenho um sistema, por exemplo, um sistema isolante, né, de elétrico, eu vou formar uma capacitância CJ, a energia, né, que é armazenada por essa capacitância, nós chamamos de EJ, ela é a energia de Josephson. Então, Josephson, porque isso é conhecido como uma junção Josephson, quando temos dois semicondutores ensanduichando um elemento isolante. Tá? A energia, né, dessa capacitância que é armazenada, tá? Ela é conhecida, ela é dada, né, em termos, na verdade, o que é importante aqui, em termos de supercondutores, não é energia de cada elétron, mas de pares de elétrons. Já quem é responsável pela condução de supercorrentes, né, são os pares de Cooper, né, que são dois elétrons. Tá? Então, com relação à energia Josephson, ela vai ser energia, né, que nós temos que é estabelecida, né, nessa junção, tá? E a energia de capacitância seria a energia armazenada. Então, isso é muito interessante, porque quando montamos, né, mostramos, né, esse comportamento, tá? A gente pode, na verdade, fazer algo um pouquinho melhor do que uma energia, do que um qubit de carga como esse simples, em que a gente não tem parâmetros controlados, são parâmetros que tipicamente a única coisa que é controlada é essa voltagem, né, de gate aqui, que vai ser estabelecida aqui, tá? Mas, na verdade, se a gente, em vez de uma junção de Josephson, nós tivermos duas junções, tá? Eu consigo agora ter o mesmo tipo de sistema, só que agora tem um fator interessante, né? Nós temos que, quando eu aplico um campo magnético, um fluxo, né, de campo magnético nesse sistema, né? Isso é um squid, tá? Se vocês, os laboratórios têm squids, mas obviamente esse vai ser menor, né? Nano ou micro squid, a gente vai ter, né, o comportamento, né, o tunelamento Josephson vai ser controlado pelo fluxo que é aplicado nesse dispositivo. Então, isso é muito interessante, porque se a gente, né, aumenta, né, tipicamente, dependendo aí do que você construiu, você tem um armazenamento de carga, se você tem uma energia, aumenta essa voltagem num determinado limiar, você tem um tunelamento tipo Josephson. Mas aqui você consegue controlar não só com essa voltagem de gate, mas a gente consegue controlar também, né, com um fluxo externo, e isso é mais interessante para a gente ter controles. Então, por exemplo, se, né, plotarmos aí essas várias razões da energia do sistema em função dessas energias Josephson e energia de carga, nós, em função do número de pares, né, número de pares de Cooper que você tem, né, armazenados, né, que podem armazenados nessa que é chamada de ilha, né, de pares de Cooper, ou seja, ela vai ter, né, são esses aqui que vão acabar tunelando, né, ou não, de acordo com a energia de Josephson, tá? Então, se a gente faz, né, uma razão, por exemplo, da energia de Josephson pela energia, né, de carga como sendo igual a 1, nós vamos ver um comportamento dos vários níveis, né, que são níveis quantizados de tunelamento. Então, agora a carga que seria quantizada, então você tem dois, né, elétrons, depois mais dois elétrons, que são, você tem um tunelamento, né, assim, controlado, né, por esses termos, principalmente nessa situação, e a gente acaba, né, tendo, né, de acordo com o número, né, de elementos, né, de carga na gate, você vai ter todos esses estados, né, estados de degenerescência. Então, isso é só para mostrar, né, para vocês que a gente tem, né, vários níveis. Eu tenho um sistema que parece um átomo artificial, né, porque eu tenho vários níveis de energia, né, mas eu tenho que escolher alguns níveis de energia específicos, já que a gente quer trabalhar aí, né, com um bit quântico que tem dois níveis de energia. Olha só que interessante que acontece nessa região, né? Eu tenho, se eu estiver trabalhando aqui, né, por exemplo, para NG, né, igual a 1, a gente vai acabar observando que eu tenho um estado aqui que tem 3
estados que são próximos, né, relativamente próximos, então isso não é interessante para eu trabalhar como qubit. Mas se eu estivesse trabalhando nessa região, por exemplo, tá? Essa região, eu tenho dois estados que são, né, relativamente distantes, significa que eu consigo endereçar, né, esses dois, mas, né, eles são mais distantes ainda desse outro nível, né, de energia. Então, isso é importante, né, volvindo para essa figura aqui, se a gente manipula, né, a energia de Josephson de acordo com esse fluxo externo, isso é dado por essa expressão, a gente sai de uma situação, né, em que nós teríamos essa linha pontilhada, olha só, né, na situação em que a energia de Josephson é zero, né, então, se não tivermos, né, se a gente não tem nada, né, aplicado no meu sistema, então ele é zero, mas se eu aumento, né, essa energia Josephson, a gente parte da situação em que esses dois estados que estavam inicialmente aqui, eles passam a ser não degenerados. Esse é um ponto interessante de trabalhar, é conhecido como ponto de degenerescência de carga, porque a gente tem a situação em que eu tenho uma carga de zero ou tenho dois, né, só dois pares de curva. Então, essa curva, só para a gente agora voltar a entender melhor, ela está representando a situação em que eu tenho estados. O estado fundamental, que eu tenho carga zero, carga igual a 2E, carga igual a 4E, e assim por diante, todos esses estados, né, conforme você vai subindo, são estados de carga, são os estados quantizados de carga. A gente poderia trabalhar também relativamente naquela situação em que eu tenho, né, os qubits de fluxo, tá? Então, quando eu aumento, né, muito mais essas energias, a gente vai para o regime em que você vai observar que esses níveis de energia vão ficando cada vez mais planos, né, mais estendidos. Então, a gente vai num regime, tá, que é do regime de fluxo, que nós não vamos falar especificamente aqui. Então, o interessante é que esse sistema específico, por exemplo, trabalhando aqui, né, tá, esse sistema específico vai permitir que eu codifique, né? Se eu estiver trabalhando aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com um estado que eu chamo na base computacional, né, de estado zero, mas se eu chego nesse limite de degenerescência de carga, eu estou trabalhando com a minha superposição máxima, tá, em termos de carga zero e carga 1. Isso que vai ser interessante na nossa codificação. Então, portanto, né, é interessante trabalhar nesse ponto que é reconhecido aí como ponto de degenerescência de carga. Os elementos são na escala, né, as temperaturas são escalas bem pequenas, né, na ordem de nanokelvins, tá, ou alguns microkelvins, né, na verdade. Tá? Então, microkelvins a gente precisa trabalhar numa escala de frequência que seja da ordem de microondas para conseguirmos ver algum efeito quântico. Então, na escala de microondas, e o que é interessante é que esses sistemas, né, aqui está representado como que de fato é, né? Então, aqui eu tenho a minha ilha de pares de Cooper, eu tenho aqui as duas junções de Josephson, para vocês verem como funciona, e ele está acoplado aqui de forma interessante a um sistema, né, de microondas, né? Então, a escala de gigahertz, ela se acopla facilmente a microondas. Então, portanto, quando eu acoplo ao sistema de microondas, eu tenho aqui uma cavidade, eu posso acoplar a um ressonador, né, de microondas, que é esse sistema, né, que está realizado aqui. Veja que aqui é um detalhe só para mostrar que esse sistema é acoplado capacitivamente, então ele acaba formando uma cavidade para microondas, né, aqui como um todo. Tanto aqui como aqui, eu tenho esse mesmo tipo de junção capacitiva. Então, eu acabei de colocar um sistema supercondutor, tá, que foi colocado, que é um qubit, né, um átomo artificial, que foi colocado aí interagindo com essa radiação de microondas dentro dessa cavidade. Você pode repetir isso, né, fazendo, né, o que a gente está representando aqui como esse sistema. Você pode implementar vários desses sistemas e a partir dessa implementação você pode fazer, né, várias manipulações. Tá? O mais interessante é que você pode, né, nós falamos de interação
do qubit com a cavidade, mas você poderia implementar também de maneira semelhante com acoplamento capacitivo, tá? Como está mostrado aqui, a interação entre esses vários qubits, tá? Então, o acoplamento é relativamente simples de ser efetuado, tá? Nesse sistema. Então, não é à toa que essas empresas, todas elas têm ido, né, nessa direção, tá? Então, a gente tem, por exemplo, né, um sistema um pouco diferente. Lembra que eu falei sobre a lei de Rose? Aqui era uma ideia, né, que você tinha em torno de 2014 ainda, né? Você tinha um computador que tinha sido acabado, né, de ser lançado aí, que é o computador de 512 qubits, tá? Hoje a gente tem um computador que é 10 vezes maior que esse, ele tem 500 e tantos, né, qubits, tá? Então, a D-Wave, ela tem uma arquitetura um pouco diferente, mas o interessante que eu queria mostrar é que essa tecnologia também é supercondutora e ela vai, né, te mostrando aqui qual é a evolução, né, em termos do número de qubits para esse sistema. Isso já foi extrapolado, não é mais linear, né, para os últimos sistemas da D-Wave, principalmente, tá? Mas é só interessante para vocês verem, né, como que é a cara realmente de um dispositivo supercondutor desse, ou seja, ele é totalmente integrado, né, muito parecido com um circuito semicondutor, né, um circuito microchip da atualidade. Tá? Então, a partir de investimentos e uniões interessantes que aconteceram entre universidades e empresas como a Google, né, começou a ter um avanço muito mais impactante, né? Então, você começa a ter circuitos, tá, que são realmente tendem a ser competitivos em termos de computação quântica universal, tá? Então, só voltando, né, para aquela nossa figura, a gente tem essas empresas que são que jogam, né, centram né, o seu foco, né, todo o seu dinheiro, né, que é a Google, a Intel, a IBM e a Rigetti, que é uma empresa muito importante também, elas centram, né, nesse tipo de sistemas supercondutores. Tá? Então, a gente, depois, mais para frente, nós vamos falar um pouco mais sobre esses sistemas como um todo, tá? Então, por isso que eu comparei eles aqui, mas, né, atualmente, né, essas empresas têm trabalhado com elementos, né, supercondutores. Então, por exemplo, quando vocês implementaram aquela tarefa em termos, né, dos elementos de computadores da IBM, vocês acabaram implementando num sistema supercondutor como esse. Tá? Então, isso é muito interessante, né, porque você tem um computador lá com 5 qubits, né, que está disponível, né, para vocês poderem utilizar. Tá bem? Bom, na nossa aula, né, que vem, nós vamos falar sobre íons, né, e principalmente sobre o que a IonQ fez, né, em termos de evolução de qubits e qual que é a promessa, né, que vai chegar aí em torno, né, de 2028. Vamos ver, né, o que nós vamos ver, tá bem? Em termos de sistemas iônicos. Então, por hoje é só, né, e até a próxima aula. Tchau.